Oi gente, gravando pra vocês aqui do meio da rua, no Porto, para avisar que hoje a gente vai subir uma surpresa, um conteúdo extra. Eu postei um trecho do Thiago Anastácio falando sobre as recentes decisões do TSE no meu Instagram e muita gente gostou. Então eu decidi pedir para ele gravar um conteúdo especial aqui pro canal e eu vou apresentar esse conteúdo hoje. Então com vocês, Thiago Anastácio. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Aproveitem para seguir o Thiago nas redes dele. Ele não posta tanto conteúdo assim, mas acho que se a gente der uma cutucada, ele passa a postar com mais frequência. Beijo! Oi gente, meu nome é Thiago Anastácio. Alguns de vocês devem me conhecer, não só dos debates, mas também ou dos comentários na CNN ou até mesmo em razão da advocacia criminal que eu exerço já há um bom tempo. Eu estou aqui por quê? Porque a minha amiga Gabriela Prioli aprontou para cima de mim e pediu, não só nas redes sociais, mas também num telefonema muito gentil, que eu estendesse os comentários que eu fiz na CNN na semana passada sobre a censura, ou o que se diz ser censura, que a rádio e televisão Jovem Pan teria sofrido em razão de ordem do Tribunal Superior Eleitoral. É um tema espinhoso, é um tema complicado, principalmente nessa semana final de eleições. E o pior, das eleições mais polarizadas, mais odientas e com maior número de fake news da história do Brasil desde a sua redemocratização, que veio com a Constituição de 1988. Então, antes de mais nada, peço a vocês paciência comigo, porque eu não tenho nem a capacidade que a Gabriela tem de ter essa relação com vocês, mas também porque o tema é espinhoso e é complexo. Para começar a explicar isso, nós precisamos entender o que é o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão que nós politicamente decidimos que seria o grande regente das eleições brasileiras. Em muitos outros países, muitos e muitos outros, cabe ao legislativo fazer o controle das eleições. No Brasil, cabe a quem? Cabe a um pedaço da nossa justiça que tem caráter de corte superior e que tem como integrantes ministros do Supremo Tribunal Federal, juristas e com uma relevantíssima participação da Procuradoria-Geral Eleitoral, um órgão do Ministério Público que atua naquele tribunal, como acontece em todos os outros tribunais do país. Não há tribunal no país onde não esteja o Ministério Público fazendo ou o seu papel de custos legis. O que significa isso? O fiscalizador da lei e dos interesses do povo, ou o seu papel acusatório, em que ele muitas vezes está, e nós temos visto até demais no Brasil, porque temos, infelizmente, um grande número de parlamentares e também de mandatários do Executivo processados naquilo que são as ações originárias, ou o tal do foro privilegiado, como muito se diz por aí. Então o Tribunal Superior Eleitoral é algo que nós estabelecemos que existiria a partir da Constituição de 88, com um formato mais arejado e que, fundamentalmente, seria o grande regente das eleições no Brasil. Do Tribunal Superior Eleitoral nós temos, para baixo, os tribunais regionais eleitorais, que têm composições muito parecidas, mas ali abastecidos por quem? Pelos desembargadores e também pela classe dos juristas, mas sempre presente o Ministério Público Eleitoral. E abaixo nós temos, obviamente, as varas eleitorais, para usar um termo mais simples, que são juízes de primeiro grau, lotados no período das eleições, atuando imediatamente, recebendo informações e também litígios sobre crimes ou outros dilemas do sistema eleitoral. Então, funciona mais ou menos
como a justiça criminal, a que vocês mais conhecem, infelizmente no Brasil, acontece mais ou menos como acontece na justiça criminal. Um juiz, depois um tribunal regional e depois o Tribunal Superior Eleitoral, hoje presidido pelo professor livre-docente Alexandre de Moraes, um ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Michel Temer, então presidente da República, depois do impeachment de Dilma Rousseff, e Alexandre de Moraes, que já tinha sido, inclusive, secretário aqui em São Paulo dos governos Geraldo Alckmin, e também em outras atuações relevantíssimas como membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. E aqui começa a primeira fake news, que Alexandre de Moraes seria um lulista. Gente, se há alguém que nós temos por certo no mundo judicial que não é um homem nem de esquerda e nem lulista, é o ministro Alexandre de Moraes. Fique-se muito claro isso. O ministro Alexandre de Moraes é um ministro indicado pelo presidente Michel Temer. Michel Temer, que em muitos momentos tornou-se conselheiro de Jair Bolsonaro, principalmente nos graves períodos de crise. Crise iniciada sempre por ofensas do atual presidente da República aos tribunais de Brasília, aos tribunais superiores, o que afeta toda a magistratura brasileira. Então, por que eu quis dar esse pano de fundo inicial? Para que vocês entendam a sistematização da justiça eleitoral. Justiça eleitoral fortíssima, não só em razão dos juízes e juristas que ali funcionam, mas principalmente dos seus servidores, que são as figuras centrais de uma justiça, pois são eles que estão sempre ali. Os juízes vão e vêm nos seus mandatos, os juristas vão e vêm nos seus mandatos, mas são os servidores, em regra, grandes acadêmicos do direito eleitoral, que são o alicerce fundamental dessa justiça que é celebrada no mundo inteiro, dos países mais progressistas aos mais conservadores, privilegiada, celebrada e aplaudida no Oriente, como também no Ocidente. Então, panorama feito, o que aconteceu? Em 1997, criamos uma lei. Vocês sabem já, até pelas maravilhosas explicações de Gabriela, que a lei é feita pelo Congresso Nacional. Quem que era parlamentar naquela época? O presidente Jair Messias Bolsonaro. É no parlamento de Bolsonaro que a Lei Geral das Eleições é criada, pensada, debatida e aprovada e enviada à sanção do então presidente da República, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. E o que a Lei Geral das Eleições nos diz? Nos diz que, no período eleitoral, absolutamente nenhuma, rádio ou televisão que sejam fruto de concessão ou que recebam verbas públicas de comerciais ou patrocínios ou etc., que elas possam tratar de modo diferente os candidatos, para que não haja um desequilíbrio, uma vez que, infelizmente, e aqui faço aspas com Nelson Rodrigues, subdesenvolvimento não se improvisa. É uma obra de séculos. Nós que vivemos num país subdesenvolvido, principalmente no setor educacional, aonde muitas vezes nós sabemos, as pessoas votam não em razão dos projetos, em razão dos bons debates sobre saúde, educação, legislação, cultura, infraestrutura e economia, mas por gostar ou não gostar de alguém, por ouvir mais sobre alguém ou menos sobre alguém, ouvindo mais e melhor sobre alguém ou menos e pior sobre esse outro alguém. Essa é a razão pela qual, de forma absolutamente liberal, o nosso Congresso Nacional decidiu se pôr
equilibrar esse jogo, que infelizmente não é racional, é sensorial, e estabelecer que apenas nesse período eleitoral, a Constituição da República e a sua normativa, em que diz que toda a liberdade de imprensa e de expressão é absolutamente protegida, que apenas nesse período essa regra constitucional deve ficar um tanto delimitada. Não jamais e de modo algum se dizendo que as pessoas não possam criticar, analisar, avalizar ou repudiar os candidatos, mas sempre fazendo de modo isonômico. É claro que a rede Jovem Pan tem um viés absolutamente bolsonarista. Isso eu coloquei tanto na CNN como coloco aqui de novo para vocês. Não é necessário negar isso. E não existe nenhuma comparação, como se diz por aí, com o que William Bonner falou na sabatina do Jornal Nacional. William Bonner apenas disse: presidente Lula, o senhor agora não deve mais nada à justiça. De fato, os processos foram anulados. Logo, ele, tecnicamente e politicamente, nada deve à justiça. O que é muito diferente de vocês, de mim e de qualquer pessoa que assistir esse vídeo, não poder ter críticas e não poder desconfiar do ex-presidente Lula. Uma coisa é o que o poder público e o Estado de Direito podem dizer de alguém que teve os seus processos anulados. E também o que pessoas que recebem dinheiro público podem dizer sobre isso. Outra coisa somos nós, eleitores. Assim colocada a diferença entre o que é um jornalista dizer o que o poder público pode dizer de alguém ou não, ou o que uma emissora que tem concessão pode dizer sobre um candidato ou não, nós vamos ao tema sobre o que é essa liberdade. Meus amigos, não existe absolutamente nada mais sagrado do que a liberdade de expressão e de imprensa. Talvez só haja uma liberdade maior, que é a liberdade de nós, cidadãos, nos opormos ao Estado. Obviamente que nos opormos a partir de um meio, por petição, ou a partir da reunião pacífica de pessoas, aonde nós nos manifestaremos contra o governo, ou também, por que não, a favor de governos, mas jamais com violência armada, com instigação à violência armada, por ofensas aos poderes, porque nós estabelecemos esses poderes. Eles nos servem exatamente porque são nossos. Ofender os tribunais é como ofender os espelhos. Obviamente que não a nossa imagem, não a nossa semelhança, não as nossas características. Mas ofender os tribunais hoje é ofender as nossas próprias liberdades, porque eles fazem o papel de garante sobre aquilo que nós estabelecemos, não apenas institucionalmente, mas também como lei. Ontem nós vimos, terrivelmente, o que Roberto Jefferson fez. Roberto Jefferson tem sido tratado como uma escolta do presidente Jair Bolsonaro, tanto que a criação dele, o tal do padre Kelman, que apareceu no debate dizendo maravilhas sobre o presidente da República, foi fotografado em conchavo com o presidente da República e ontem foi chamado como líder religioso. Nós não sabemos bem de qual igreja ou por qual religião, a coisa que ele ainda não respondeu muito bem, mas foi chamado para intervir, porque ele foi o candidato do partido em que Roberto Jefferson era o presidente. Roberto Jefferson tem ligações com Jair Bolsonaro? Todos sabem que tem. Jair Bolsonaro imediatamente ontem disse: não tem nenhuma foto dele comigo. Existem dezenas de fotos. Nós não somos amigos. Roberto Jefferson já declarou que eram amigos próximos. Roberto Jefferson fez o papel de estendedor da corda de Jair Bolsonaro nesse ciclismo que tem acontecido no Brasil de ataques às instituições, ataques aos tribunais. Os eleitores de Bolsonaro ficam em polvorosa e Bolsonaro recua. Lembre-se que a coisa de mês e meio, 2 meses atrás, se a memória não me falha, Jair Bolsonaro atravessou a esplanada dos ministérios
não para tirar Alexandre de Moraes da sua cadeira de presidente do TSE. Não, para lhe levar um presente, uma camisa do Corinthians autografada. Então, senhores, cuidado com quem proclama de forma absolutamente feroz o que é liberdade. Eles, em regra, são os destruidores da liberdade, sempre buscando benefícios próprios, seja para o bolso ou seja para algum tipo de poder. Voltando mais especificamente ao tema, nós estabelecemos em 97 que deveria haver essa isonomia, que apenas nesse período nós deveríamos, ao menos, dar tratamento educado, polido, mas também sempre crítico e analítico aos candidatos que estão nessa parada eleitoral. E isso a Jovem Pan não fez. Tanto que chamava de ex-presidiário Lula ou de descondenado, termo que não existe, não são muito afeitos ao bom direito. Chamavam o presidente Lula de todos os nomes. Mas Valdemar da Costa Neto, o boy, presidente do partido de Jair Bolsonaro, era tratado com grande elegia, com grande satisfação. Eduardo Cunha é tratado pelas redes bolsonaristas do mesmo modo. E vejam só, Fernando Collor agora é o novo herói do bolsonarismo no Nordeste. Há alguma coisa muito de errada com o que essas crianças de redes e também que estão hoje na mídia estão chamando de liberdade. E não adianta trazer frases prontas de Ronald Reagan, não adianta trazer frases prontas de Margaret Thatcher, não adianta trazer frases prontas de Roger Scruton, não adianta trazer grandes frases do grande liberal Adam Smith ou também do grande conservador Edmund Burke. Elas não se colocam no estado atual, porque se esses grandes mestres do liberalismo e do conservadorismo estivessem aqui, provavelmente estariam tomando as mesmas atitudes do ministro Alexandre de Moraes. A lei é a lei. Será que é difícil para essas pessoas agirem de forma direta, reta e correta? Será que existe justificativa para absolutamente tudo? Será que eles não conseguem mais descer do planalto da hipocrisia e lembrarem de tudo que fizeram durante todos esses últimos anos? Eles defenderam o absurdo nas questões da saúde. Antigos nomes de diversas searas que nós conhecíamos como louvadores do sarro, verdadeiros comediantes, começaram a se tornar vozes importantíssimas sobre remédios, sobre vacinas. Nós vimos tantas vezes essas pessoas defendendo o presidente Jair Bolsonaro, que dizia: é o Supremo Tribunal Federal que não me permite agir na pandemia. Ora, agora nos debates ele diz que a melhor gestão da pandemia foi a brasileira. Então não foi dele, já que ele sempre proclamou que o Supremo Tribunal corretamente tinha estabelecido a competência concorrente entre governo federal, governos estaduais e municípios. Depois, louvaram por todo o tempo o porte de armas, a posse de armas. Ontem, um ex-deputado condenado, de modo deslocado, pegou o seu fuzil e granadas. Vamos voltar à terra? Ele pegou o seu fuzil e as suas granadas e atirou contra policiais federais, porque ele estava já sob custódia. E, meus amigos, é mentira o que as redes bolsonaristas estão afirmando sobre o inquérito da fake news. Por quê? Porque os crimes eram virtuais e foram conhecidos dentro do tribunal. Há anos e anos nós estabelecemos no Brasil, isso para José, para Maria ou para qualquer um, que o local do conhecimento da infração é o que estabelece a competência. O crime que acontece
dentro do tribunal, deve ser analisado pelo tribunal. E novamente temos o encontro da hipocrisia do silêncio. A Lei Geral das Eleições, que era de 97, só agora está sendo debatida em 2022. Essa regra, que serviu para aplaudir a prisão de muita gente, essa regra que eu falo, a regra sobre o local ser o tribunal para análise da infração, está no ar, está na vida da jurisprudência há muitos anos. Mas, como agora não é boa para um dos candidatos, começa-se a contestá-las. Essa é a grande violação da liberdade a longo prazo. Mas não é só isso. A lei é a lei. Nós vimos barbaridades de pessoas usando o princípio constitucional da liberdade e dizendo apenas que, porque o princípio está na lei constitucional, não poderia haver uma lei infraconstitucional, no caso, a Lei Geral das Eleições, que regulamente, no período eleitoral, a postura e a isonomia de tratamento, algo que, me desculpem, no dia em que isonomia, falta de educação, falta de respeito e ofensas estiverem resguardadas pela Constituição, me digam que Constituição é essa, porque certamente não é a Constituição de Ulisses Guimarães, não é a Constituição de 1988. Meus amigos, por fim eu gostaria de explicar para vocês algo que é de fato o elemento central que os tribunais estão analisando. E isso, senhores, não verão análises por um bom tempo. Por quê? Porque é um tema complexo, onde ex-participantes de reality shows, ex-patricinhas, modeletes, bonitões, playboys e essas grandes figuras da política brasileira hoje não serão capazes de explicar a contento para vocês, porque de fato é um tema complexo. Se chama esse texto, esse ponto, essa questão de financiamento cruzado de campanha. Em 2015, numa ação que declarou a inconstitucionalidade de um termo antigo, de uma legislação antiga, nós proibimos que pessoas jurídicas, em regra, empresas, pudessem financiar candidaturas. Por quê? Nós estávamos no meio da Operação Lava Jato. E todos nós vimos o que tinha acontecido naquele período. Nós estávamos dentro de um grande sistema de Caixa 2, onde grandes obras eram superfaturadas para que a empresa não tivesse grandes prejuízos na hora de abastecer todos os políticos, todas as linhas políticas. Porque ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, meus caros liberais de plantão, as grandes empresas aqui não têm lado. Elas rezam a Deus e ao diabo. Financiam direita, esquerda, centro, em cima e embaixo, sem nenhum tipo de critério. Porque temos a louvação do poder no Brasil e não a louvação das ideias. O financiamento cruzado de campanha nada mais é do que essa grande farsa, essa grande fraude, esse grande crime indo se esconder atrás de algo que nos é sagrado, que é a liberdade de imprensa. E como que isso acontece? Como nós proibimos que essas grandes empresas ajudassem, financiassem candidaturas e estabelecemos que apenas pessoas físicas, no limite de 10% dos seus rendimentos anuais, poderiam participar apoiando um ou outro candidato, essas mentes, que são mentes criminosas, que estão tanto nas redes sociais, como também em grandes redes que são alvo de concessões ou que recebem dinheiro público, elas pensaram em financiá-las de modo indireto. Pensem o seguinte: eu sou um grande empresário que apoio o Lula. Não é o caso.
Lula nem tem meu apoio, nem sou um grande empresário. Mas o que acontece? Eu decido apoiar um site, como por exemplo o Brasil 247, que é evidentemente ligado ao PT. Tanto que 2 mais 4 mais 7 dá 13. Onde Lula é sempre louvado e Bolsonaro tratado como um verdadeiro pária. E aqui também não significa que não seja. Imagine então que pego o Brasil 247, eu que sou um grande empresário lulista, reúno mais 10 ou 15 como eu e passo a investir apenas naquele site. Ou imaginemos que ele fosse uma concessão de televisão, naquela televisão, com os nossos comerciais. Por quê? 99% do tempo só se fala bem de um candidato. E 1% se faz uma análise mais ou menos isonômica sobre a postura pública desse candidato. Vejam só, eu procuro ou um site, ou uma página de internet, ou uma página de rede social, ou mesmo uma TV ou uma rádio, conheço as características deles de absoluto apoio a um candidato, despejo o dinheiro da minha empresa em comerciais, lucro porque a minha empresa de fato está veiculando comerciais, mas também estou dando muito dinheiro para o proselitismo, para o convencimento que esses canais e etc. praticam a favor de um candidato. Esse paralelo é interessante. Me utilizei do ex-presidente Lula e o Brasil 247, porque não existe nenhuma diferença com o que acontece com a Rede Jovem Pan. E nenhuma diferença que acontece com o próprio Brasil Paralelo. Por que isso? Porque o Brasil Paralelo identificou-se que ele recebeu, sim, dinheiros públicos vindos do governo federal, para o quê? Para o fomento daquele canal. E agora, no meio do período eleitoral, se falaria, se exporia algo que é da voz característica do presidente Jair Bolsonaro, que seria a acusação contra o PT pela morte do ex-prefeito Celso Daniel. Imagine então que fosse o contrário. Imagine então que a Rede Globo de televisão, já que gostam tanto de atacar o grande William Bonner, que às 9 horas da manhã do sábado anterior à eleição, horas antes do início do segundo turno eleitoral definitivo dos votos, a Globo colocasse no ar: Lula, o maior presidente que o Brasil já teve. A Globo deveria sofrer imediata sanção por fazer isso. E imediatamente o Tribunal Superior Eleitoral ordenaria a retirada e não deixaria ser veiculado um absurdo como esse, horas antes do início da votação do segundo turno. O financiamento cruzado de campanha é o verdadeiro drama do mundo moderno. Primeiro porque ele trata com empresas de muito poder. Globo, Jovem Pan, Brasil Paralelo, Brasil 247 e todas as outras redes que estejam no ar por concessão ou que influenciam milhares e milhões de pessoas nas redes sociais. Porque esses grandes empresários estão financiando não necessariamente a campanha, mas a voz e os argumentos desses candidatos, mas principalmente de Jair Bolsonaro. As empresas estão fazendo ecoar, por replicagem nas redes sociais, por colocarem grandes nomes ou da comunicação, ou que tenham grandes views nas redes sociais, para vociferarem aquilo que Bolsonaro sempre faz. Então, entendam que a questão não é apenas o dinheiro para a campanha, mas também a replicagem dos argumentos. Estão usando, meus caros,
a liberdade de expressão e de imprensa para esconder crimes graves que paralisaram o Brasil, que quebraram o Brasil, como aconteceu na Operação Lava Jato. O financiamento tergiversado de campanha ou de replicação da voz dos argumentos dos candidatos é o atual drama do Tribunal Superior Eleitoral, que tenta, de modo firme e correto, aplicando a lei, tentar conter esse financiamento criminoso. E lembrem-se vocês que iam para as ruas pedindo a cabeça dos políticos, porque grandes empresários teriam deitado e rolado com dinheiros para favorecê-los. Os senhores agora estão caindo num ouro de tolo. Os senhores estão acreditando numa mentira terrível de se dizer que a imprensa, a liberdade de imprensa, que a liberdade de expressão está sendo atacada, enquanto o crime se adaptou. O crime que antes estava escondido atrás da liberdade de empreendimento, do livre empreendimento, agora se escondeu atrás da liberdade de imprensa, exatamente para que os criminosos saíssem gritando: estão violando a liberdade de imprensa. Esses que assim dizem são os verdadeiros criminosos.